especialista Camila Costa para falar sobre novos dados, novas métricas que vai afetar tanto a rede de atendimento Sebrae própria quanto a rede parceira em algumas mudanças, tá? Então, aproveitem, ela vai passar um contexto inicial, falar de algumas mudanças, aí vai abrir para dúvidas, para que a gente possa, com essa mudança, construir também outras formas de atender melhor o nosso cliente cada vez mais, tá? Então, Camila, fique à vontade, tá? Obrigada por aceitar o convite de fazer essa fala aqui para os atendentes. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lorena, Marissa. Agradeço o convite. Na verdade, a gente está junto, né? Já há um tempo. Eu saio da rede, mas não saio totalmente. Eu sempre vivo aparecendo por aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Costa. Eu sou aqui da gerência de relacionamento. Atualmente, eu sou responsável pela parte de inteligência de dados do clientes e soluções. Camila, o que que é isso? É a parte da equipe aqui da gerência de relacionamento que olha para as informações que os atendimentos de vocês, os registros dos atendimentos, acabam gerando, né? E de uma maneira geral, a gente consolida esses dados e vai entendendo como é que esse cliente tem se comportado. Então, qual que é a frequência com que ele tem nos procurado, quais são os tipos de instrumentos ou atendimentos que nós temos oferecido a ele, se eles estão consumindo soluções diferentes, se eles estão migrando ou sendo atendidos além do canal presencial, aí junto com vocês na ponta também, via online. Enfim, eu faço o olhar do todo, concretizo todas essas informações e disponibilizo aí para as nossas unidades para que eles façam as estratégias de atendimento junto a vocês e junto também no território como um todo. Isso é o que a gente faz aqui. Mas também já conheço a rede de um bom tempo, né? Eu estou no Sebrae já há 4 anos, vou fazer 5 anos. Já fui gestora estadual da rede estendida por 2 anos e meio. Então, quem é mais antigo acaba se lembrando de mim, quem é mais novo, é um prazer de conhecer vocês. E hoje, meu bate-papo com vocês, ele vai ter uma versão um pouquinho técnica, vai ser, mas eu estou tentando trazer muito para a prática do que vocês fazem. E para mostrar como, a partir de agora, nós vamos mensurar a qualidade dos atendimentos, não só de vocês, parceiros Sebrae, mas especialmente de todo o Sebrae, tá? Quem está conosco há um pouquinho mais de tempo, conheceu uma metodologia antiga e agora a gente está mudando, né? Nós estamos vindo de um trabalho já há algum tempo onde nós estamos prezando muito pela experiência do cliente e pela continuidade no relacionamento com o cliente. Ah, Camila, mas é complicado fazer isso porque aqui na ponta sou só eu. Eu recebo atendimento durante todo o dia, um atrás do outro. Como é que faz para você fazer tudo isso? Calma. A gente entende a realidade da ponta, a gente entende os volumes de atendimento. E sim, eu sei como que é, porque eu também já atendi na ponta lá no início, então eu sei como que funcionam os atendimentos, época de mutirão. Janeiro agora vocês fizeram um trabalho incrível, né? Porque estava um volume de atendimento altíssimo. Então, a gente entende as dificuldades de vocês, mas o que nós estamos propondo aqui, o que nós queremos como padrão para o atendimento é justamente que a qualidade, o atendimento atencioso, né, consultivo, e que aquele cliente que está ali na frente com você, que ele saia tendo as suas necessidades atendidas, e obviamente que vocês tenham ali a melhor avaliação pelo melhor trabalho que vocês estão prestando, eu tenho certeza que este reconhecimento das pesquisas, atualizações, né, das informações que vocês buscam, que vocês ficam estudando aí de tempos em tempos, isso seja reconhecido também, não só perante ao Sebrae, mas justamente perante aos gestores de vocês, secretários, prefeitos, porque essas pesquisas, esses resultados vão chegar para eles, esses resultados, tá? Então, por que que teve essa mudança, né, da forma como nós pesquisávamos anteriormente para agora? Porque primeiro a gente está buscando uma visão 360 do atendimento. E quando a gente fala disso, a gente está unificando e padronizando as nossas pesquisas, focando em ter mais resultado nessa experiência.
Então, a gente também quer ter menos atrito, de modo que as pesquisas não impactem muito os nossos clientes, mais de uma em todo o tempo, e sem entendimento, né, do que isso aconteça. Mais agilidade, porque as nossas pesquisas agora vão ser todas disparadas via WhatsApp, que a gente consiga ter uma comparabilidade. Então, hoje, com as pesquisas que estão entrando, eu consigo comparar o atendimento do Mato Grosso com atendimento do Mato Grosso do Sul, do Goiás, do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala que nós somos referência em atendimento, né, Lorena, quando a gente vai para as reuniões estaduais, a gente agora vai ter os números para mostrar que de fato nós somos referência, que nós estamos bem posicionados frente aos outros estados, e também para que nós tenhamos o foco correto. Antigamente a gente trabalhava com NPS. NPS é um indicativo de relacionamento, de lealdade, e é muito vinculado à marca. E hoje nós estamos trazendo a CSAT, que é a pesquisa de satisfação, e ela é de fato focada naquele atendimento que você está realizando ali com o cliente naquele momento, né? Então ela é pontual. Eu faço isso com base em cada uma dessas interações. Por quê? Porque o cliente quer ser ouvido e nós queremos escutar esse cliente e, com base nessa escuta, propor melhorias, aperfeiçoar o nosso atendimento e valorizar os atendentes que já realizam um atendimento de excelência. Isso é muito importante. Que essas boas práticas identificadas a partir da pesquisa, elas sejam reconhecidas e transbordadas por toda a rede. Então, hoje nós teremos duas formas de ouvir ao cliente, mas vocês, que são parceiros do Sebrae, receberão apenas a pesquisa de satisfação, que é a CSAT, que avalia de fato o atendimento. Então, qual que é o foco dessa pesquisa? Olhar para o hoje, né, para aquilo que está acontecendo agora. Qual que é o objetivo? Avaliar a qualidade da entrega imediata. E como que é essa pergunta? Você gostou disso que a gente entregou agora? Né? Você gostou desse atendimento que você acabou de realizar? E ele sempre vai ser aplicado após os atendimentos realizados por vocês. Então, eu estou lá no atendimento presencial, acabei de concluir um atendimento, registrei em tempo, isso é muito importante. As pesquisas, elas são disparadas para os atendimentos registrados 15 minutos depois. Então, se eu estou com o cliente agora, com ele na minha frente, eu preciso concluir esse atendimento ali naquele momento, para que ele receba em tempo hábil e ainda com a memória fresca sobre o atendimento, sobre aquela experiência, para que ele de fato avalie corretamente, positivamente. O NPS que vocês recebiam, vocês não receberão mais. A partir de agora, ele fica exclusivo para os atendimentos das unidades próprias do Sebrae, tá? Então, vocês serão avaliados 100% em cima da CSAT. Inclusive, o próprio programa, né, o projeto Histórias de Quem Atende, que tem lá Histórias de Quem Atende com os parceiros, também vai olhar para a avaliação da CSAT, quando eles forem premiar os atendentes, tá? Então, como que é a CSAT de fato? Como que a gente mede essa entrega? A pergunta é muito simples. Ela vem para o cliente depois do atendimento em uma escala de 0 a 10, o quanto você ficou satisfeito com o atendimento realizado vou colocar aqui, por Lorena, né, na unidade do Sebrae Avenida CPA, em tal dia, em tal horário. É bem específico assim. Então, não tem como errar, não tem como o cliente não se lembrar de você. E aí a gente também traz, por trás disso, a necessidade de você se apresentar corretamente, né? Ter claro que o seu nome para aquele cliente que você está atendendo, fazer um atendimento atencioso. Quem aqui participa do selo tem todo o passo a passo de como tirar só 10 aqui, né? Só porque a gente faz um atendimento receptivo, atencioso, educado, a gente escuta o cliente, a gente valida a necessidade dele, apresenta as soluções, resolve e faz um encerramento também cordial e atencioso. Então, com vamos dizer assim, esse passo a passo, não vou falar receita de bolo, porque cada um tem o seu jeitinho especial de atender. Mas com esse passo a passo, não tem como a gente não sair dali com o cliente satisfeito. Ah, Camila, tem cliente que nossa, chega aqui, acordou daquele jeito, chutando o cachorro e brigando com a porta e tudo mais, tudo acontece. Gente, o cliente, quando ele está insatisfeito, quando ele está bravo, ele será insatisfeito, independente do seu atendimento. Mas o seu atendimento, se a gente for avaliar na média de todos os outros atendimentos, a gente vai encontrar um diferencial. Se todos os clientes atendidos por esse atendente, ele tem uma nota 9, ele tem uma nota 10, o que que aconteceu com esse cliente que deu um 5, que deu um 2, que deu um 0 para ele?
Às vezes não será você, obviamente, nós, enquanto tratadores disso, tentaremos identificar, né? Mas isso não vai impactar a visão que nós temos de vocês. Pelo contrário, agora, se porventura estamos lá avaliando as pesquisas e um atendente só me recebe nota 5, só me recebe nota 2, só me recebe nota 1, o que está acontecendo com esse atendente? É uma possibilidade de intervenção, de melhoria e de aproximação com o Sebrae para a qualificação desse atendente, né? Então, nós ficaremos olhando semanalmente essas pesquisas, esses resultados, para que a gente consiga qualificar melhor a nossa rede de atendimento presencial. E a Camila, como que é a média? É uma média simples. A gente vai pegar o total de notas recebidas, dividido pelo volume total de disparos, né, que foram realizados. É bem simples. Dúvidas até aqui, pessoal, com relação à pesquisa? A pergunta em si, pontuadamente. Se não tiver, eu vou seguir, mas tendo necessidade, é só me falar que eu paro aqui, tá? Eu vou falar do NPS só para vocês entenderem a diferença daquilo que nós estamos avaliando agora para aquilo que nós avaliávamos. O NPS, ele vem para vocês entenderem como a gente não consegue identificar de quem é, o que faz, o que foi dito, ele chega numa pesquisa muito mais ampla, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria ao Sebrae para um amigo ou familiar? Você não recomenda aquilo que você não teve uma boa experiência, aquilo que você, no longo, né, ao longo da história do seu relacionamento com ele, você teve experiências ruins e você não cultivou bons resultados. Então, aqui a gente mede lealdade. E lá na outra, a gente mede satisfação imediata. Eu estou satisfeito com o atendimento que eu recebi aqui? Ponto específico, eu sei qual que é o atendimento, em qual horário, em que ambiente aconteceu. A recomendação, ela vai buscar a nossa memória, né? Todo o nosso histórico de relacionamento com esse cliente. E aqui, da mesma forma como lá a gente tem as questões das avaliações, isso também a gente está trazendo para a CESAT, então, avaliações, notas de 0 a 6, elas são consideradas avaliações negativas, tá? Dentro da metodologia. Ah, Camila, mas 6, 7, 8 para mim é bom, porque 6, 7, 8, dependendo, passa de ano. Aqui, quando a gente olha para esta métrica, não passa, tá? A gente é um A negativo, um B positivo, só vai descendo. Vamos pensar assim na história. Então, de 1 a 6 são notas negativas. Então, de fato, a gente ainda precisa trabalhar com esse cliente, com esse atendente, para melhoria dessa nota, a evolução dele. Notas 7 e 8 são consideradas neutras, ou seja, é aquele cliente morno. É um cliente que ele ainda não é fidelizado, é um cliente que ele atende porque ele tem uma necessidade, mas que a gente pode perder ele a qualquer momento. Então, é um cliente onde a gente precisa se dedicar para que esse cliente a gente conheça melhor ele, que a gente crie uma relação com ele, que a gente consiga levar ele para um outro patamar de relacionamento, para que a gente indique para ele um curso, que ele venha, que ele indique para ele uma palestra e ele venha, que ele indique para ele outras coisas e ele participe, ou seja, que a gente consiga segurar ele. Vamos falar nesse termo assim. E os clientes que já são nossos, que já estão satisfeitos, que já são fidelizados, eles dão para a gente notas 9 e 10, né? Então, assim, meu cliente mais é 10, meu cliente mais é 9. Lindo e maravilhoso. Nós queremos todos esses. Ah, Camila, é muito difícil a gente saber a nota que o cliente vai dar. Isso daí não é responsabilidade de vocês em termos de nota. O trabalho de vocês é fazer com que todo atendimento tenha a melhor entrega para que a nota ela venha, né, de maneira natural. E obviamente que no todo a gente sempre olha para uma nota que fica assim, entre 85% e 89% dentro de 9 e 10, tá? É muito pouco os índices de detração. Em média, os índices de detração ficam em torno de 5%, ele é baixo, e nós intervimos imediatamente. E normalmente, quais são os retornos que a gente tem quando a gente olha para avaliações negativas? Não conheço muito bem ainda, foi o primeiro atendimento, estou conhecendo o Sebrae, é sempre essas respostas que a gente avalia. E quando tem alguma informação que de fato ali carece de intervenção, a gente já faz essa intervenção imediata para que a gente solucione e não perca esse cliente, tá? Mas tudo isso é comunicado, falado sobre quais são sendo essas intervenções. A parte da jornada eu não vou falar com vocês porque ela trata muito só de NPS, como a gente não vai ter NPS com vocês, não cabe. E a gente tem isso daqui que eu quero que vocês foquem muito, né?
essa CSAT, que é a pesquisa de satisfação que vai acontecer, ela está acontecendo para o atendimento receptivo, ou seja, esses que têm suporte. Então, as agências próprias do Sebrae estão recebendo, as salas do empreendedor estão recebendo e os parceiros, né, Sebrae aqui e parceiros Sebrae também estão recebendo. Aqui não está constando MT, mas a gente já está fazendo, começou o disparo na semana passada. Com qual velocidade, em que temporalidade ele é realizado? Você realiza o atendimento com o cliente, finaliza o atendimento, o registro do atendimento no foco, o cliente vai receber primeiro por WhatsApp uma mensagem com o protocolo, que é o padrão, né, do atendimento. 15 minutos depois, ele recebe a pesquisa de satisfação, tá? Então, é importante que o cliente esteja ciente disso e mais à frente eu vou dar algumas dicas de como que a gente trabalha sobre isso. Mas o cliente veio aqui mais de uma vez, eu registrei 2 atendimentos para ele vai receber pesquisa 2 vezes para o mesmo, no mesmo dia? Não. O sistema escolherá randomicamente um dos atendimentos para fazer o disparo do atendimento, da pesquisa, tá? Ele sempre vai responder a uma pesquisa CSAT dia. Ah, Camila, mas o cliente não respondeu, vai disparar novamente a pesquisa para ele? Não, tá? Ele responde no dia, se não, ele não responde. E aí a gente só vai mandar a CSAT para outro atendimento. Por quê? Pesquisa de satisfação, ela é pontual, ela é referente àquele atendimento em específico, tá bom? E ela não tem uma quarentena. Então, a cada dia, se o cliente for lá todos os dias com você, todo dia fizer um atendimento, todos os dias, ele vai estar recebendo. Camila, para quais instrumentos, né? Para quais vai estar sendo enviado? Informação presencial, orientação presencial, consultoria presencial, formalização, que agora é o novo instrumento que tem, serviços do MEI, né, se eu não me engano, e acho que é parcelamento, não sei especificamente, eu não me recordo quais são os novos instrumentos todos, mas são aqueles serviços do MEI que, de maneira geral, a gente faz presencialmente nas nossas unidades, tá? O NPS não vai ter mais para vocês. E aqui a gente tem um outro que normalmente vocês não fazem, mas que é bom vocês terem a ciência de que impacta o cliente, porque, especialmente quem aí já está há mais tempo, tem uma maturidade maior de sala, ou que também já faz essa ação junto com o Sebrae, normalmente vocês, parceiros, acabam por realizar, vez e outra, uma palestra, uma oficina, um curso junto ao Sebrae. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de evento, nós também temos disparos de pesquisa de satisfação no encerramento do evento, tá? Então, normalmente hoje a pesquisa também ela já é gerada automaticamente, disparada 30 minutos antes do encerramento dessa turma, desse evento, seja palestra, cursos, oficinas ou seminários, e chega via WhatsApp. E também a gente disponibiliza o QR Code para que o consultor reforce, né, a resposta a essa pesquisa dentro de sala. Isso é muito importante nos dois casos, tanto no atendimento assistido, quanto aqui, quando a gente fala das oficinas, dos demais eventos que a gente realiza, que seja dado o reforço, feito o convite para que esse cliente responda a pesquisa, porque senão nós não temos respondentes. Eu não tenho padrão, vocês não são avaliados e de alguma forma fica aquela questão. Por que que lá ninguém responde pesquisa? Pode ser uma questão cultural? Pode ser uma questão cultural. Mas de praxe vai se tornar aí um padrão, uma modalidade padrão, tanto o convite para a resposta à pesquisa, como também a própria comunicação dentro desses ambientes de que nós fazemos esse tipo de pesquisa e que nós estamos convidando esse cliente a receber. A gente já está alinhando quanto a isso, tá? Então, nesse sentido, a gente tem também aqui uma ação que é muito importante quando a gente fala sobre o disparos das pesquisas. Alana, eu já dou para você a palavra, tá? Só um minutinho. Que é a atualização do telefone do WhatsApp desse cliente na conta pessoa física, tá? Não é a conta pessoa jurídica, ela sempre está atualizada normalmente porque a gente trabalha com ela, normalmente vinculando, né, o atendimento. Só que veja, a gente atende a pessoa física, mas sempre tem um representante pessoa jurídica, mas sempre tem um representante pessoa física lá. Tem uma pessoa que está em nome daquela empresa. E é esse o contato que precisa estar atualizado, porque senão a pesquisa não chega, tá? Então, deve ser padrão vocês validarem junto ao cliente a
se o número do WhatsApp está atualizado. Camila, mas ele falou que ele não quer receber contato via WhatsApp ou qualquer outra coisa. Isso daqui não é disparo de comunicação, promoção, essas partes de eventos, tá? Isso daqui é parte do atendimento. Então, mesmo que ele dê opt-out, ele vai receber porque é como se fosse a continuidade do atendimento, assim como ele recebe o protocolo. A menos que ele fale, eu não quero receber nada do Sebrae, eu quero que exclua o meu cadastro do Sebrae, nunca mais serei atendido no Sebrae, né? Aí a gente precisa arrancar ele da base, de fato já aconteceu uma outra vez disso. Mas, nesse sentido, o envio da pesquisa ele vai, tá? Então, só garanta com ele que ele receberá pelo WhatsApp informado a pesquisa sempre que ele participar ou receber um atendimento do Sebrae. Alana, você quer falar? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Ô Camila, eu não consegui participar da reunião de ontem, então eu não sei se foi falado já. Hum, Mas eu tenho duas dúvidas. A primeira uhum, do QR Code, que eu vi ali que é opcional, né? uhum, Em casos de eventos e cursos. Mas eu uhum. queria saber onde que a gente pega esse QR Code para pedir para os clientes ler, porque antes era Fluig, né? Aí Aham. ficava disponível lá, a gente imprimia, os clientes liam o QR Code e respondia a pesquisa. E Uhum, também eu queria perguntar sobre o tempo da sobre, porque estava escrito ali que era 30 minutos antes do evento acabar, né, que vai ser uhum, enviada essa pesquisa. Eu queria saber se um dia depois, 2 dias depois do evento, a gente já pode fazer a consolidação no foco, que a pesquisa já vai estar lá respondida. uhum. Olha, com relação à disponibilização do QR Code para eventos, ele já fica disponível no próprio foco. Quando você abre o evento e você Aham. disponibiliza ele, ele já gera automaticamente no foco a pesquisa. E aí, se você clicar lá na aba do evento, vai ter lá um dos formulários, Pesquisa Index. Essa Ah, pesquisa, sim, eu já vi esse campo. esse é o QR Code que você printa e você disponibiliza em sala, tá? Aham. Com relação à consolidação, ele é assim: se todos os presentes, se todo o processo você fez via loja, então todos os clientes já foram inscritos em loja, no dia do evento, todos os clientes fizeram check-in, todos os clientes presentes vão receber já a pesquisa ali imediata, ou você pode reforçar o convite também. Só que diariamente é feito o redisparo para aqueles clientes que não estavam inscritos ainda no evento. Por que que a gente faz isso? Porque a gente sabe que tem manutenção de participante, né? Então, tem cliente que ele é inscrito na hora, via lista e tal, e a gente faz isso. Então, todos os dias, durante 7 dias, é refeito esse disparo por volta das 10 horas da manhã. Então, se você, a gente mencionou ontem, a plataforma na qual vocês podem fazer esses acompanhamentos, né, desse atendimento. Então, se todos os seus clientes, você já tem lá uma média de respondentes, analisando no painel, uma média boa de respondentes, uma taxa de pelo menos 20% que a gente está mirando, você já pode baixar o relatório e encerrar, não tem problema nenhum. Um dia Ah, depois, sim. 2 dias depois. Isso vai ficar Entendi. muito da taxa de respondentes e de como vocês estão fazendo a manutenção, tá? Tá bom. Com relação à plataforma, eu vou encaminhar, especialmente para as unidades próprias do Sebrae, tá? É, um passo a passo de como que vai ser feito o acesso, também a gente vai comunicar, porque terão pessoas específicas para acessar, tá? É, mas aí a gente comunica certinho para vocês. Tá bom, obrigada, Camila. De nada. Então, como que a gente vai falar agora, falando um pouco mais de tratativas? E aí, olhando para tudo, tá? A gente está falando do atendimento presencial. A gente tem aqui na gestão estadual, nós fazemos toda a parte de tratativa, ou seja, a gente lê todos os comentários, entra em contato com os clientes que avaliaram negativamente, que avaliaram neutro, que avaliaram positivamente também, e a gente faz esse cuidado, esse relacionamento com esse cliente. Então, quando agora, a partir de agora, nós já estamos monitorando essas respostas. Obviamente que como o nosso cliente ele não foi comunicado, nós não estamos fazendo uma campanha de divulgação das pesquisas, a gente não está tendo respondentes ainda. É esperado. Mas nós esperamos que a partir de agora ele cresça. Então, nós vamos fazer essa tratativa. Como vocês estão fazendo? Atendi o cliente, registrei, disparou a pesquisa, o cliente respondeu. Nós estamos fazendo diariamente as tratativas. Então, em menos de 24 horas, a gente já consegue, entrar em contato com esse cliente.
Porque a pesquisa em si, como a gente fala, a gente não faz pesquisa se a gente não vai olhar o resultado dessa pesquisa, se a gente não vai fazer tratativas e ações de melhoria em cima dela. Então, a CSAT, ela vem justamente para isso. A gente olha para a pesquisa para a gente começar uma conversa, seja com o cliente, seja com as nossas unidades internas, seja com as nossas unidades parceiras, tá? Então, quando a gente fala de detratores, todos aqueles que nos avaliam negativamente, que estão na nota entre 0 e 6, a gente precisa agir imediatamente. Né? Então, aqui a gente já entra em contato imediato, trata. Se for necessário alguma intervenção, tratativa ou correção, nós já realizamos dentro de 24 horas. Os neutros é aquele cliente que, igual eu falei, ele é morno, né? Até na Bíblia fala que ninguém quer os mornos. A gente quer os muito legais ou os que reclamam demais, não é verdade? É, Então, dentro disso, a gente quer trabalhar com os neutros para conquistar esse cliente. Poxa vida, você me deu um 7, um 8. Gente, 8 é neutro, 8 não é promotor, tá? 8 é neutro. Você me deu um 8, eu quero um 9, eu quero um 10. O que é que falta para eu melhorar? É isso que a gente trata quando a gente fala com os neutros. Os promotores, a gente vai o quê? Agradecer, vai reconhecer, vai engajar e, obviamente, a gente vai fazer chegar todas essas avaliações, os resultados até vocês, né? Porque bons atendimentos, boas avaliações precisam reconhecer, a gente precisa valorizar e transbordar, igual eu falei no início, né? Essas boas práticas de atendimento. Quem é 10, 10, 10, 10, né? Tem que compartilhar com a gente o que ele faz para ser tão 10. E é isso que a gente quer levar para todos, esse padrão de excelência e de atendimento, até porque, né, aqui eu tenho certeza, temos diamantes. Não temos diamantes, Lorena? Temos diamantes aqui, eu tenho certeza, né? Se eu quero ser 10, 10, eu tenho que ser um 100 no diamante, não é? No selo. Falo isso toda vez. Nem tô mais no rolê, mas eu cobro vocês igual. E falando já sobre isso, e aqui a gente fala tanto nas tratativas, porque às vezes o detrator ele pode voltar para vocês, né? Pode ser que vocês precisam lidar com ele novamente, e aqui também. Então, se o cliente ele está sendo um cliente que ele está sendo mais desafiador, vamos falar assim, não vou falar que o cliente é chato, que ele é crítico, que ele torra a nossa paciência. Vamos falar que ele é um desafio, né? Um cliente desafiador, é aquele dia que a gente vai ter que trabalhar muito mais a nossa escuta, né? Então, entender o que aquele cliente está precisando, qual que é a necessidade dele. Assumir, às vezes, dependendo, se nós tivemos algum erro no nosso atendimento, né? A gente assumir esse erro. Se não, a gente tratar de forma cordial, de forma um pouco mais passiva, né? De modo que a gente consiga controlar mais os ânimos ali do nosso cliente. Resolver, especialmente. Quando você resolve o problema do cliente, ele pode ser o mais chato da vida. Mas ele vai te ouvir, ele vai entender, poxa, resolveu. Pode não ser o mais educado, o mais amoroso, né? Aquele que a gente quer para toda a vida, mas ele não vai poder falar que você não resolveu. Resolvi. A parte de compensar a gente não entra tanto, porque aqui é um pouco mais difícil, né? Especialmente quando a gente trata de prêmios ou qualquer outra coisa, a menos que seja uma ação própria da unidade, e a gente acompanhar. Então, assim, nós, em termos de gestão estadual, a gente vai fazer o acompanhamento próprio, a gestão regional também vai fazer esse acompanhamento mais próximo com vocês, para que a gente supervisione e a gente mantenha um padrão de qualidade em todas as nossas unidades, tá? E aqueles que são promotores, a gente quer tratar eles como, né, o primeiro de tudo. Então, aquele cliente que é sempre promotor, que está sempre conosco, que é um cliente fidelizado, que a gente tem um bom relacionamento, esse é o cliente que te indica. Esse é o cliente que chama novos clientes. Esse é o cliente que compartilha oportunidades. Então, nós também devemos ter um olhar para ele como aquele cliente que é o mais mais. E às vezes esse cliente positivo aqui que vai fazer aquele detrator mudar de ideia, que vai fazer aquele cliente neutro se tornar um fidelizado. Porque, poxa, como que ele está falando tão bem assim? Eu quero conhecer também. Então a gente tem que olhar para isso. A gente também vai trabalhar muito na questão dos depoimentos, então. Dar mais visibilidade desses comentários positivos sobre os atendimentos que foram realizados. A gente também pode usar aí de uma estratégia de fazer convites mais exclusivos para o pessoal participar desses eventos. Então, os clientes promotores, eles precisam receber primeiro o convite dos eventos que vocês vão realizar. De uma maneira especial, olha, pensei exclusivamente em você para esse evento, você é um dos nossos primeiros para o qual estou disparando esse convite. É bem assim, como eu faço ele se tornar ainda mais especial?
Porque a gente quer transformar essa satisfação toda dele em uma defesa da marca. Eu não sei se vocês já ouviram o termo advogados da marca. É o cara que, quando ele é tão apaixonado por você, pelo seu atendimento, que ele te promove para todo mundo, onde quer que você esteja, mesmo você não estando lá. A gente quer essa pessoa que te defende. Não, se alguém falar mal do atendimento da sala do empreendedor lá de Marcelândia, esse cliente vai chegar e vai falar assim: não, que eu fui lá, a Adriana me atendeu muito bem. Não é isso assim, não. Certeza que tá falando de errado, né, Adriana? A gente quer esse tipo de cliente toda a vida lá com a gente. É isso aí, Camila. Ah. Bom, e agora, Camila, o que pode e o que não pode? Vamos começar pelo que não pode? Porque a gente sabe o que acontece, que a gente não pode fazer. Primeira coisa, não posso falar para o meu cliente: oi, bonito, tudo bem? Você vai receber uma pesquisa de satisfação, me dá um 9, um 10 aí. Não dá, tá? A gente não pode pedir nota para o cliente, você pode atender o melhor possível. E aí, obviamente, você convida ele: olha, vai chegar uma pesquisa de satisfação para você, avaliando o meu atendimento, eu gostaria que você respondesse, por favor. Né? Essa pesquisa me ajuda, né, a continuar melhorando o atendimento, a trazer melhorias para a sala, a aumentar, né, as coisas que a gente oferece aqui para você. Então, me dá essa forcinha aí. Isso a gente pode falar. Agora, me dá um dezão aí, ó. Eu sei que você adorou meu atendimento, vai lá e me dá um 10? Não. Isso não pode acontecer, tá, gente? A gente não pode influenciar, enviesar a avaliação do cliente. Ah, Camila, mas se eu não fizer isso, o cliente vai me avaliar mal, ele vai me dar um 5, vai me dar um 1. Gente, se o padrão de vocês é realizar um bom atendimento de excelência, a maioria, mais a metade, 80, 90% da avaliação que vocês receberem será positiva. Quando chegar a curva, né, uma nota baixa e aí for, ela é a exceção. O que é a exceção? É o ponto de melhoria. O que que eu posso fazer ali que talvez eu tenha deixado passar? Às vezes você está num dia que você não está bem pessoalmente. Às vezes você está num dia que você está tendo muitos outros problemas, acabou às vezes de levar um esporro do chefe, sabe? Umas coisas desse tipo. Aí chega o cliente para te atender, você não vai estar no melhor dos mundos, né? Às vezes quem é mãe, deixou o filho em casa doentinho, está preocupada também, não vai ter 100% de atenção no atendimento. Ou quem é ruim mesmo, a gente também precisa falar, quem é ruim, está atendendo mal, não está fazendo um bom atendimento, vai ter refletido lá. Porque tem gente que é ruim e não sabe que é ruim, né? Então, às vezes, a gente também precisa entender que, cara, tem que melhorar. Não tá bom, não tá legal. E a gente fala para ele como melhorar, porque aí nós teremos, né, as listas, as informações do que vem. Reclamação é sempre bom. Eu, quando faço pesquisa aqui, que a gente precisa fazer, agora a gente quer estudar o cliente, óbvio, você quer olhar para as pesquisas, o resultado das pesquisas e ver tudo lindo, tudo maravilhoso. Seu sonho é que os dados te mostrem que está tudo perfeito. Mas, gente, no dia que o dado me mostra assim, tá ruim o trem, me dá uma assim, uma felicidade, porque você pensa assim, poxa vida, tô achando o problema. Também dá uma tristezinha, né? Porque aí você fala, pô, vou ter muito trabalho a partir de agora. Mas a gente acaba equilibrando. Então, assim, a gente precisa olhar para o resultado negativo também como um resultado que é uma grande porta de oportunidades de melhoria. A gente também não pode condicionar o atendimento à nota. Ah, eu já estou sendo mal avaliado mesmo, vou continuar atendendo mal. Ah, eu só vou te atender bem se você me der um 10. Já fala no início do atendimento. Não, né? Isso não pode acontecer. Trocar qualquer tipo de brinde ou satisfação ou coisa do tipo para você ter uma nota positiva. O que que a gente pode? Igual eu falei para vocês. Agora é o que pode, vocês podem fazer. Você pode avisar para o cliente que ao final do atendimento, 15 minutos depois, ele vai receber uma pesquisa de satisfação. Olha, concluímos aqui o seu atendimento, você receberá no seu WhatsApp o protocolo do atendimento e 15 minutos depois você vai receber também uma pesquisa de satisfação. Eu peço que você me ajude avaliando como foi o atendimento. Show, simples, lindo e maravilhoso, tá? Pode explicar a importância da opinião dele para melhoria. Ah, mas eu não gosto de responder pesquisa. Poxa vida, eu tô precisando aqui, tô tentando às vezes, né? Pode ser que tem sala que tem. Tô tentando aqui umas melhorias para a sala. Se você me avaliar positivamente, pode ser que eu consiga a partir daí. Ou então as avaliações que chegam, se positivas, a gente consegue trazer mais melhorias para a sala. É importante para nosso atendimento, né? A gente é avaliado, a gente é percebido tanto para os nossos gestores quanto pelo Sebrae,
reforça, né? A gente quer manter um padrão de atendimento, é importante que você me avalie, né? Eu quero manter a nossa sala como referência em atendimento, então eu preciso da sua avaliação. Isso pode fazer. Veja, eu não estou dizendo a nota que ele precisa me dar, mas eu estou mostrando para ele a importância daquela resposta para mim. E, obviamente, antes de tudo, né, acho que primeiro é garantir que ele foi bem atendido e que as necessidades dele foram atendidas e resolvidas antes da finalização do atendimento. Como eu falei, quem participa do selo e quem não participa também, Lorena, eu acho que pode tirar aquela parte lá das orientações sobre o atendimento, né, do cliente oculto. Passa para todo mundo, gente, se você seguir aquilo lá, certeza que a gente vai conseguir ter um atendimento muito bom. O principal, eu sempre falo quando você está com o cliente, é ele perceber que você está com ele, presente e querendo resolver a necessidade dele. Ah, mas o cliente só quer ouvir o que ele quer. Depende. Quando você ouve ele atentamente, apresenta para ele novas possibilidades, ele pode sair da sua mesa pensando completamente o contrário e tendo mais direcionamento no atendimento dele. Tá? Nem sempre é possível, obviamente, tem pessoas que são mais difíceis, né? No atendimento tem desafios que são maiores, mas o melhor que a gente pode fazer, a gente vai fazer, né? Em todos os nossos atendimentos. Então, só para concluir, né, fazer um resuminho aqui para vocês. Esqueçam a parte verdinha aqui, que isso daqui não vai chegar para vocês, tá? Pesquisa de satisfação, CSAT. Esse lindo nome, pequenininho, 4 letrinhas. Qual que é o foco? A transação de curto prazo. Todos os atendimentos realizados por vocês, informação presencial, informação à distância. Muito cuidado com as informações à distância, tá? Especialmente ficar enviando e-mail, coisas assim aleatórias via WhatsApp como comunicação, no foco, né? Via comunicação, vai gerar um protocolo de atendimento, vai chegar uma pesquisa CSAT. O cliente pode reclamar que ele não realizou nenhum tipo de atendimento com você, que ele não reconhece. E aí a gente entra no processo de auditoria. Ó, cuidado. Fica aí, reflitam, tá? Realizem um atendimento, informação. Camila, eu estou aqui no WhatsApp conversando com o cliente e tudo mais. Aí você valida, você pediu as informações dele de CNPJ, de CPF e tudo mais, de fato você fez um atendimento. Aí você registra como a distância, tá? Os disparos aleatórios só de e-mail e outras coisas via WhatsApp não é uma informação, tá? No nível de registro, assim, de orientação, no caso. A Lorena explica para vocês certinho. Eu trabalho para os outros. Então, todos os atendimentos eles recebem informação, orientação, consultoria, serviços do MEI, que entrou agora, tá? 15 minutos após o atendimento. Não temos represamento, então, se o cliente voltar para você no dia seguinte, ele também vai receber todos os dias. No WhatsApp, lembrando, é um número vinculado à conta pessoa física no foco, então sempre mantenham atualizado esse número. E a gente vai fazer as tratativas imediatas, tá? Camila, quem que vai encaminhar para a gente esses relatórios, vai ficar cuidando sobre isso? A Lorena, que está aqui, ela é gestora estadual, ela vai fazer um olhar estadual de monitoramento desses atendimentos, mas também os gestores regionais de vocês, os interlocutores, eles terão acesso a isso e a gente está estruturando, né, ainda uma rotina aqui de transferência desses atendimentos. A princípio, nós estamos entendendo que semanal seria o mais indicado, mas a gente vai entender como que está o volume de respostas a partir de agora, tá? Pessoal, eu termino por aqui. Vocês têm dúvidas acerca do que eu falei até aqui da pesquisa? Quem cala consente, então eu entendo que aqui eu só tenho atendimentos nota 10. Maravilhosos, tá? Então eu só peço isso que a partir de agora vocês reforcem com os clientes esse convite, tá? Todos os atendimentos que vocês fizerem, peçam para que isso seja avaliado, tá? Para que a gente tenha esse retorno. É uma forma, gente, da gente dar visibilidade para a atuação de vocês, para entender os gaps, como que o Sebrae também pode atuar mais proximamente junto a vocês. Quais são as necessidades, às vezes, de capacitação, de conhecimento, né, que a gente pode ter junto a vocês. Então, eu peço que vocês façam isso, tá? Não é uma coisa só pontual. É uma coisa também que a gente quer levar como um resultado do trabalho que vocês realizam com tanta qualidade já junto a gente. Beleza? Lori. Obrigada, Camila. Arrasou, parabéns.
Eu fiquei muito feliz com essa mudança, dessa oportunidade de ter um CSAT, que é um vídeo, uma pesquisa imediato voltado para o nome do atendente, produto que ele consumiu. É, uma das coisas que eu gostaria que vocês tivessem um olhar é que muitas salas hoje fazem pesquisa CSAT própria ou NPS, então está estudando aí a possibilidade de não fazer essa execução própria da sala, até para o cliente não ter uma experiência negativa, em estar recebendo mais de uma pesquisa, ele já recebe um protocolo pós-atendimento. Então, utilizar dessa ferramenta que é automática que a gente tem na base de dados do Foco do Sebrae, utilizar o gestor para que ele consiga estar passando para vocês como é que está sendo esse desempenho desse indicador. Então, principalmente nessa parte que a gente está fazendo os planos de ações agora, início do ano, colocar que possa fazer parte do planejamento, está fazendo o acompanhamento desse indicador de forma periódica. Você vai mostrar como é que é a pergunta, Camila, que você está compartilhando? Tá fechado o microfone, Camila. Desculpa, é só porque eu me esqueci de mostrar para vocês. Eu sei que normalmente fica aquela dúvida de saber se de fato é um disparo do Sebrae, se não é um disparo do Sebrae, como é que chega essa pesquisa. Ela chega via WhatsApp no número do Sebrae, né? Tem lá Sebrae, normalmente Sebrae Informa, né? Que eu acho que é o nome do usuário, que é padrão. O nome do cliente, queremos saber como foi a sua experiência com o Sebrae. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você ficou satisfeito com o atendimento realizado pelo atendente, é, na unidade, né, de atendimento, no Sebrae aqui, na sala do empreendedor tal, no dia tal, a tal horário, tá? Aí ele vai dar a avaliação dele, de 0 a 10, e aí ele vai perguntar se o problema desse cliente foi resolvido durante o atendimento, sim, parcialmente ou não. Cada um desses campos abre a possibilidade de um campo de edição, onde ele pode deixar comentários ou não, tá? Essa é a pesquisa CSAT. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre como é isso daqui, tá bom? Ó, Lorena, atendi hoje, registrei amanhã. Ele vai receber amanhã com o nome da unidade, o nome do atendente, o horário lá do registro. Tá? E Então é aí é importante. muito importante que vocês sempre se atenham à data do atendimento, tá? E não à data do registro. Porque Isso, senão vai dar aquele choque que eu falei para vocês. O cliente não vai entender que aquele atendimento foi realizado naquele dia, se é posterior, e pode vir a questionar que vocês estão fazendo uso indevido dos dados deles, tá? pensar Então, mesmo no relacionamento. por isso que a gente sempre reforça que vocês façam a conclusão do atendimento, os registros das informações, já durante o momento do atendimento com o cliente, para que a gente tenha essa temporalidade. Camila, nem sempre dá, entendo, mas tentem fazer o máximo possível dentro do período do atendimento, para que a gente não tenha essas perdas, tá? Então Além disso, só para ressaltar, né, Lorena? Acho que a Lorena falou isso. Ah, Camila, eu quero saber se eu sou o melhor atendente ou não. Gente, a gente faz um estudo muito equilibrado de quantidade de respostas e notas, tá? Por quê? O fato de você ter recebido apenas uma resposta, uma avaliação nota 10 e tá lá só essa resposta, enquanto que o outro atendente tem lá 800 respostas, notas que variam da uma média ali de 8,5, 9, não significa que o 8,5 não seja tão bom ou não seja melhor, dependente na qualidade do atendimento que você recebeu um 10. Ele tem mais constância, tem mais respostas. Você tem um, quer dizer que um avaliou. Se entrar mais um detrator, zerou, né? Então, assim, muito cuidado quando a gente olha para a qualidade. Ah, eu tenho uma nota 10 lá, o cliente me avaliou e tanto. Só que qual que é o seu volume de atendimento no ano? Qual que é o seu volume de respostas à pesquisa? Isso é muito importante que a gente analise, tá? Então, volume para a gente aqui importa muito e por isso nós estamos pedindo que vocês façam esse convite, esse comunicado aos clientes para que eles respondam à pesquisa. pode ser que eles estranhem no início, ainda mais com essa era de que está tendo muito golpe, muitas notificações indevidas. Então, vocês podem sim comunicar ao final do atendimento que eles vão receber uma pesquisa para avaliarem o atendimento de vocês. Lorena, e como isso vai refletir na relação do parceiro e o Sebrae? Vamos ter futuramente, principalmente no selo, outros tipos de avaliação de desempenho, de performance dos parceiros, esse indicador como principal, tá? Ele vai refletir muito.
na parte de selo, com certeza, não para esse ciclo, mas eles vão incluir nos próximos ciclos isso como um dos indicadores, e a gente pretende trabalhar aqui também. Nós recebemos algum relatório sobre as notas? Deixa eu ver. É isso. Deixa eu ver se foi essa pergunta. Sobre as notas do atendimento? Então, inicialmente, agora que a gente acabou de iniciar o disparo desse tipo de pesquisa, ainda não está desenhado o fluxo de envio de relatório, tá? Está sendo feito aqui entre a Camila e os gestores das unidades, como é que vai ficar esse fluxo, quem que vai ter acesso a essa nota, mas nada impede de vocês terem essa comunicação, desenhar para a sala de vocês, no plano de ação, um formato de estar recebendo isso da agência vinculada, do gestor vinculado, tá? Então, agora, nesse momento, a gente não tem um fluxo já estruturado, mas vocês têm direito ao acesso, desde que acordado com o gestor da regional, como que vai ser. Correto, Camila? Exatamente. Assim que a gente definir esses fluxos, né, a gente já comunica. Vocês também, a Lorena faz o comunicado sobre como que será esses padrões e a gente faz o monitoramento. Porque a ideia é que a gente tenha essa tratativa mais próxima, mais imediata, né? Como eu falei, se a resposta, se a pergunta é disparo imediato de ação de curto prazo, então os nossos retornos também precisam ser. A gente só está ajustando ainda, assentando, afinando algumas coisinhas que estavam faltando a gente ajustar, até questões de sistema. E eu acredito que provavelmente ali entre o dia 15, pós-carnaval, a gente já tem o primeiro recorte, dos atendimentos, que a gente já teve respostas, a gente já consegue avaliar. Falo por quê depois do carnaval? Não, gente, não tô Morgana no carnaval. É só porque semana que vem eu estou em agenda de capacitações durante todo o tempo. A gente comunicou agora, então os processos de comunicação começaram agora. A gente precisa dar um tempo, né, para efetivamente a gente ter um retorno com relação às ações que a gente está implementando. Depois a gente entra na semana de carnaval. Aí, de fato, a gente fica meio off, né? Aí a gente consegue depois voltar e fazer os envios. Mas vocês podem ir comunicando aos clientes para que isso tenha reflexo a hora que vocês forem receber o primeiro relatório, tá? Para falar, olha aqui como está sendo a avaliação do meu atendimento. Olha como eu sou excelente. É Tá isso bom? aí, gente. Mais alguma dúvida nesse momento? Eu vou parar a gravação, até para ficar disponível para os demais que estão em atendimento e não conseguiram participar, tá? E nós continuamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham em relação a